Boas-vindas a mais uma análise. Hoje, a gente vai destrinchar e entender o folclore cíclico de um universo que é, no mínimo, profundamente perturbador. Explorando o material de Por Trás de Seus Olhos, o chamado do passado, a gente logo percebe que não está lidando com uma historinha clássica de Casa Mal-Assombrada. Nada disso. O que a gente tem aqui é o estudo de um ecossistema perfeitamente projetado. Um lugar que se alimenta de atenção, de medo e de um pacto antigo que consegue distorcer a própria realidade. É uma jornada que exige da gente uma postura muito atenta, porque literalmente cada detalhe dessa narrativa é uma armadilha só esperando para ser ativada. E a história já começa jogando essa frase absolutamente arrepiante. Lá nos primeiros registros do material, datados de 1809, a gente vê o misterioso zelador da propriedade, William Blake, dando esse aviso para a recém-chegada Larissa Brightwood. Olhe, mas não se perca nos olhos dela. E olha, esse aviso não é uma metáfora poética, viu? É a regra número 1, absoluta e inescapável daquela propriedade. O texto mostra pra gente que a ameaça real não é um monstro escondido num armário escuro, mas sim o simples ato de observar. E é exatamente essa mecânica assustadora que a gente vai dissecar agora. Ponto 1. O chamado da casa. Bom, vamos mergulhar nisso. O material nos joga direto para os dias atuais, bem no momento em que a nossa protagonista, a Emily Smith, chega no local. E o cenário já é super opressivo. Imagina uma mansão vitoriana gigantesca, cercada por uma neblina tão espessa que parece engolir a casa e isolar ela do resto do planeta. Assim que a Emily passa pelas portas, a casa reage. Não com aquele jumpscare barato, mas com um arrepio lento, quase como se o ambiente tivesse vida. Aquela estrutura de tijolo e madeira reconhece de verdade quem acabou de entrar. Dá uma olhada nessa lista e no que começa a acontecer logo de cara. Presta atenção nos detalhes. Os passos e as vozes da Emily começam a ecoar com atraso, ou até acontecem antes dela mesma se mexer. As paredes sussurram coisas que parecem vir de dentro da cabeça dela. Tem também esse retrato bizarro de uma mulher do século XIX, a Larissa Brightwood, e os olhos dela não só acompanham quem está passando, mas parece que tentam falar alguma coisa. E as sombras? Elas são densas e se movem onde deveria ter só um reflexo normal. Todos esses elementos são pistas colocadas de forma muito estratégica. A casa está ali, arrumando o terreno. Ela está construindo a tensão justamente porque ela precisa se alimentar dessa tensão e desse pavor. Parte 2. O ciclo de vítimas. Por que a Emily... O material é bem claro ao mostrar que a entidade não sai por aí pegando qualquer turista que se perde na estrada. Acompanhando essa linha do tempo, a gente consegue mapear visualmente como essa maldição é cíclica e totalmente inescapável. Ela tem um alvo muito específico, uma linhagem. A casa é, na verdade, uma armadilha geracional. Lá em 1809, a Larissa Brightwood se sacrifica para tentar conter a entidade. Algumas décadas depois, a Margaret Everhart acaba sendo consumida pela mesma casa. Mais um tempo passa e a Eleanor Whitmore também é aprisionada, até a gente chegar nos dias de hoje com a Emily. Cada uma dessas mulheres vira um elo de uma corrente que parece não ter fim. Elas até tentam avisar a próxima geração, deixando diários ou mensagens em reflexos, mas o padrão simplesmente se repete. A casa nunca, jamais para de chamar. Agora, para entender como elas secam presas, a gente precisa falar sobre a principal ferramenta desse lugar. E não é um espelho mágico de conto de fadas. O material define o grande espelho lá das profundezas do porão como um recipiente, um foco onde tudo se âncora. Ele não reflete a luz da sala, ele absorve. E o ponto mais crucial é esse. A entidade que vive ali dentro se alimenta única e exclusivamente do olhar de quem mora na casa. Ou seja, quanto mais alguém encara os espelhos por lá, mais forte a entidade fica. Ela vai aprendendo sobre a vítima, copiando a forma dela e, no final das contas, sugando a consciência da pessoa para sempre. Tópico 3. A origem do pacto. Mas de onde surgiu tudo isso? O que a gente descobre quando a Emily, guiada pelo eco espiritual da Eleanor, encontra uma sala escondida é de cair o queixo. É um lugar onde o tempo simplesmente não passa, cheio de máscaras quebradas e relógios travados. E é lá que a gente entende que a casa não nasceu amaldiçoada. Muito antes da Larissa ou da Margaret, uma família antiguíssima que estava à beira da morte e da ruína resolveu fazer um pacto. E sabe o que é mais fascinante? Eles não pediram ouro nem poder, eles pediram permanência. Eles queriam que ninguém nunca mais precisasse ir embora ou morrer. Em troca dessa eternidade, a entidade cobrou um preço altíssimo, um suprimento constante de medo e almas fresquinhas daquela mesma família para manter o acordo de pé. É muito irônico, né? O maior horror da casa nasceu do desespero humano de não querer dizer adeus. Parte 4. O ritual de quebra. E é aqui que o ritmo da coisa acelera de um jeito absurdo.
Vamos ver como isso se constrói, porque a Emily finalmente saca que não adianta só fugir correndo ou oferecer mais um sacrifício. Isso só ia reiniciar o ciclo. A única saída é cortar o mal pela raiz. Já que o monstro precisa de medo e submissão, a Emily decide simplesmente negar isso a ele. E o material detalha uma busca alucinante por 3 itens. Passo 1, a chave, que tem que ser arrancada de uma árvore morta num jardim bizarro e hostil. Passo 2, o livro das regras proibidas, que fica sussurrando na cabeça de quem lê para tentar corromper tudo. E o passo 3, o cristal negro do porão, que guarda toda a dor das almas passadas. A Emily junta tudo isso no centro do porão, rodeada por espelhos famintos, e se prepara para quebrar o pacto. Ela finaliza o ritual com essa frase super pesada e poderosa. Ao destruir a chave, quebrar o cristal e silenciar o livro de uma vez por todas, ela diz: "Vocês não precisam mais ficar. Agora a gente para de esperar." É incrível. Quando ela diz isso, a casa inteira parece soltar um suspiro de alívio. As almas que estavam presas nos vidros não gritam, elas só desaparecem. Elas finalmente estão livres desse peso da eternidade. E a porta dimensional parece se fechar. Ponto 5. A falsa libertação. E aí, tudo para. O ritmo freia de vez. A poeira baixa e a narrativa entrega uma calmaria quase perfeita. A casa fica leve, o jardim ganha vida no sol, dá para ouvir risadas nos corredores. A Emily sente que está segura. E tudo parece normal até demais. Mas olha só o detalhe cruel. Ela está caminhando pelo salão e vê o retrato da Larissa Brightwood de novo. Só que a pintura mudou. A Larissa no quadro está dando um sorriso. E o texto faz questão de dizer que não é um sorriso meigo, não. É um sorriso cínico, de quem sabe um segredo. E então, a mulher na pintura pisca. Imagina o desespero de perceber isso. A Larissa original de 1809 não poderia ter consciência num pedaço de tinta se a Emily realmente tivesse voltado para uma realidade normal. A ilusão desmorona na hora. E isso ilustra brilhantemente o verdadeiro terror desse desfecho. Quando a Emily vai se olhar no reflexo de uma janela comum, a ficha cai. O ritual que ela fez lá no porão não abriu as portas de volta para o mundo real. Ele só mudou a fechadura de lugar. Quando ela negou o medo e trancou a porta, ela não expulsou o monstro. Ela e o restinho do mundo dela é que foram sugados para dentro. A realidade pacífica em que ela acordou, na verdade, fica inteira dentro da dimensão do espelho. Ela só trocou de lugar. E para fechar isso de um jeito ainda mais brutal e frio, o material corta para décadas no futuro, no mundo real. A mansão abandonada finalmente é demolida. E no meio dos escombros, aquele espelho principal cai e se quebra em 1000 pedaços. E o texto descreve que quebra em total silêncio, sem efeito mágico, sem som nenhum. Com o vidro destruído no mundo físico, a única porta de volta deixa de existir. Acabou. A Emily e todo aquele mundo reflexivo ao redor dela estão selados na escuridão, sem nenhuma chance de sair de lá. O que nos deixa com essa pergunta final, daquelas que vão te fazer pensar 2 vezes. Analisar essa obra é bater de frente com a ideia de que aquilo que a gente vê todo dia no espelho do banheiro pode não ser só um eco inofensivo. A lição que fica é que certas coisas nunca desaparecem, elas só ficam ali, esperando a vez delas. Fica a reflexão para a próxima vez que você cruzar um corredor meio escuro e ver a sua própria imagem. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente, continue questionando os detalhes e até a próxima.